canal! Hoje nós vamos falar de um livro muito importante para a literatura mundial, que é esse daqui, o Frankenstein. O Frankenstein foi escrito por Mary Shelley no período denominado Romantismo. Não sei se vocês sabem, mas apesar de esse nome romantismo nos remeter a histórias de amor e coisas bonitinhas, lindas, maravilhosas, ele foi um período em que muitos contos e romances de terror foram escritos. E foi o início do terror mesmo. Esse de dar medo, de fazer a gente ter pesadelo de madrugada. E um exemplo é esse daqui. Apesar de que a Mary Shelley conseguiu trazer um terror assim com um quê dramático. E é isso que torna essa obra aqui tão grandiosa, tão maravilhosa. E foi escrito por uma mulher, numa época em que a mulher não tinha vez nenhuma, nós sabemos. A Mary Shelley era muito próxima ao Lord Byron, que foi um grande nome do romantismo. Inclusive, a segunda geração do romantismo, um dos nomes dela, além de ultra-romântica, além de geração spleen, é geração byroniana, graças ao Lord Byron, que era extremamente mórbido, escrevia histórias de terror, falava da morte e etc. Em um dia de 1816, Mary Shelley foi viajar junto com Lord Byron, o que seria o futuro marido dela, o Percy Shelley, o Polidori, que era um médico do Lord Byron, e a Claire, a meia-irmã dela. E era verão. Só que na Europa foi um verão super atípico, porque choveu, fez frio e tudo. E eles começaram, esse grupinho de amigos começou a brincar de ler primeiro histórias de terror, de fantasma, etc. Quando eles terminaram de ler tudo que eles tinham para ler, eles resolveram criar as próprias histórias de terror. E aí criavam histórias, uma mais tenebrosa que a outra. E quando chegou a vez da Mary, deu branco total. E ela não conseguia pensar em nada e ela não conseguia, e ela começou a se sentir mal por conta disso. E ela falou, calma, eu vou pensar, me deem um tempo, vai rolar. E ela ficou durante alguns dias maquinando aquilo na cabeça, maquinando. E até em uma noite ela sonhou com Frankenstein. E quando ela acordou, ela teve certeza de que era ele, o grande monstro de que ela deveria falar, ela iria escrever a respeito. E aí começa a saga do Frankenstein, porque dessa história entre amigos, a gente tem aqui a criação de um romance mesmo. Foi algumas etapas desse romance que culminou nessa versão final aqui. A Mary ainda era muito novinha nessa época, ela tinha só 17 aninhos. Imagina que genialidade, né? Com 17 anos escrever uma história assim tão profunda. E eu vou falar um pouquinho sobre essa história do Frankenstein, que diferente do que o dito popular diz, ele não é esse mal de todo. Tive que dar uma pausa porque rolaram alguns ruídos aqui em casa. Acontece, faz parte. Mas Frankenstein, na verdade, é o nome do criador do monstro, não do monstro em si. Apesar de que a gente já consagrou o monstro como Frankenstein, né? Como se fosse um filhinho dele. E era um cientista, então desde menino ele tinha fascinação pela ciência, cresceu, foi fazer faculdade de ciências e ele resolveu que ele queria criar a vida. E fazendo experiências, investigando os casos e tudo, ele descobriu como fazer isso, dar a fagulha de vida. Olha que loucura, olha que coisa magnífica. E ele foi para fazer isso. Ele foi atrás de partes humanas para formar um ser. Então, um braço de um, perna de outro, barriga de outro. A cabeça ele achou mais bonitinha para ficar um monstro bonitinho. Só que quando ele... Eu imagino quase que ele com uma varinha de condão. Claro que não foi assim. Mas quando ele conseguiu fazer eu já ia falar magia, gente, porque pra mim isso é tão fora da realidade que é quase uma magia. Quando ele conseguiu fazer o experimento dele, que deu certo, o corpo humano deu toda uma revolução, uma reviravolta aí, ficou sangue, ficou mal distribuído, tudo ficou uma criatura monstruosa. E ele ficou tão chocado com o que ele tinha feito, tão chocado,
E o que ele fez? Ele foi dormir. Isso é uma coisa tão eu. É assim, fiz besteira. O que eu faço agora? Vou dormir pra ver se eu esqueço o que eu fiz e eu não arco com a responsabilidade que é tudo isso. E ele foi, e aí criou esse monstro. E aí a gente tem toda uma discussão de uma responsabilidade científica, sabe? Ele criou, é uma criatura criada por ele. E ele não arca com a responsabilidade. Até que essa criatura vai andar pelo mundo, se revolta porque não é aceita, é completamente excluída. Então tá aqui a tragicidade, a dramaticidade da qual a gente falou. E acaba que essa criatura vai fazer mal pro próprio criador, como uma forma de revolta. E aí, se eu falar mais coisa, eu vou acabar dando um spoiler, que eu não quero, porque é um livro muito bonito de se ler. Apesar de tudo, apesar de parecer, assim, tão assustador, mas ele tem um quê de assustador e um quê de muito bonito. E de muito reflexivo também. Vale a pena a gente ler com calma, com carinho. Que ele tem até algumas teorias de que, por exemplo, o próprio criador do Frankenstein, que é o próprio Frankenstein, o criador e a criatura são a mesma pessoa, uma espécie de alter ego de outro. Tem várias teorias acerca disso. E eu quero muito que vocês leiam pra gente poder discutir sobre isso. Ou então, se vocês já leram, deixem um comentário aqui falando o que acharam, se acharam tudo isso mesmo que eu tô falando, ou se acharam mais ou menos. Mas eu acho que vocês vão gostar. Eu realmente acho. É uma história muito interessante. E a gente tem todo esse protagonismo feminino de uma mulher ter escrito. Quando ela escreveu, primeiro ela escreveu anonimamente. Depois, quando foi revelado que era ela, as pessoas ficaram... uma mulher, meu Deus... Como assim? Uma mulher que deveria ser tão delicada, fofa, ingênua, consegue ter na cabeça uma história como essa? Pois é, gente. É assim que funciona. Então, quem gostou, curta o canal, inscreva-se. Eu curto o vídeo, né? Não o canal. Inscreva-se no canal, curta o vídeo. Eu vou deixar o link para compra do livro aqui embaixo também, caso você se interesse. Aqui é Priscila Daledoni. Eu vou ficando por aqui. Um beijo monstruoso!